Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um Arena O Presente, onde o esporte de Marechal Cândido Rondon e região tem voz e vez. Hoje, eu aqui na apresentação, Wesley Stankovics, e junto comigo sempre o nosso grande parceiro Gustavão, para falar com a galera do xadrez aí, que veio em massa hoje. Vou bater um papo com gente, né, Gustavo? Tudo bem? É isso aí, tudo bem, Wesley? Pessoal do xadrez que veio aqui no presente, né? Falar sobre essa modalidade tão interessante, né? Que acaba atraindo muitas atenções também para o pessoal que quer aprender, quem quer evoluir um pouco mais. Então vai ser um bate-papo muito legal aqui sobre o xadrez. Bem diferenciado. Ao lado do Gustavo, nós temos o João Paulo, ele que é diretor de TI da Federação de Xadrez do Estado do Paraná. Temos também ao meu lado esquerdo aqui o Gustavo, ele que é coordenador do projeto no Colégio Heron Domingues, e também o William Samuel Halber. Ficaram no drama aí, né? Depois a gente pede sobre o sobrenome, tá? Ele que é professor de xadrez nesse projeto aí também. Vamos começar do princípio, querendo saber como que começou essa modalidade, como está despontando essa modalidade hoje dentro de Marechal Cândido Rondon. João, tudo bom? Tudo bom. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre o xadrez aqui na nossa cidade. O xadrez ele sempre teve um grupinho bem pequenininho, assim, de muito tempo atrás. Só que para constar, eu não sou daqui de Marechal, sou de Cascavel. Eu mudei para cá em 2016, porque eu passei no concurso da prefeitura, eu fui servidor público, né? E daí foi a partir daí que eu comecei a trabalhar nessa questão de tentar melhorar o xadrez no município. Certo? Então, a partir de 2017, teve algumas ações que foram feitas para poder começar, né, a ter um crescimento do xadrez, né, tanto a questão de realização de algumas competições, posteriormente também conhecendo novos atletas e assim começando a levar eles até para poder ir para competições, né, dar oportunidade para eles para poder sair de Marechal. Né, isso daí foi basicamente um apoio bem grande que a gente teve da prefeitura. Eu, como servidor público, estava um pouquinho mais fácil para conseguir fazer, vamos dizer assim, ter esse apoio, né? E daí, basicamente, esse foi o início, né? Tanto que até ano passado eu estava como servidor público e ano passado eu saí da prefeitura. E daí eu me mudei, daí com isso eu já não estava mais eu não cuidei mais 100% do projeto, né? Passei, vamos dizer assim, passei o rei pro Passou o bastão, né? E hoje você está então como diretor de TI da Federação de Xadrez do Paraná. Isso. Fala um pouquinho sobre essa sua função dentro da federação aí. Hoje nós sabemos, né, que tudo é informatizado, certo? Então, o meu trabalho lá é tentar ao máximo digitalizar os processos dentro da federação. Tanto que hoje eu gerencio o sistema que eu desenvolvi para a federação, que ele é open source inclusive, que é o xadrez suíço, onde temos mais do que 10 mil enxadristas cadastrados que participam de competições no estado. E, além disso, algumas outras demandas internas da federação com esse objetivo de informatizar, né? Conseguir gerenciar melhor os recursos em questão de dados da federação, né? Para não ficar tudo meio que espalhado, assim, é complicado, né? A gente precisa ter uma centralização, né, dessas informações. A gente está acostumado com outros esportes, com essa organização, digamos assim, né, Gustavo? E a gente ouvindo do xadrez, na minha cabeça não se passava isso daí dessa organização em relação aos dados dos jogadores, né? E é um número que surpreende, né? Mais de 10 mil enxadristas aqui no Paraná, né, João? Então, é uma modalidade assim que às vezes não é tão difundida para o grande público, mas para quem está envolvido com a modalidade, é um número aí que deve ser motivo de orgulho, né, para essa galera toda. E aqui dois exemplos, dois destaques também, né, da nossa cidade, que pode falar mais sobre os resultados conquistados aí nos últimos anos, o Gustavo e o William, que tem ajudado, né, João, a alavancar a modalidade aqui em Marechal, né? Sim, com certeza, eles são duas pessoas importantes para poder gerenciar o xadrez no município.
Legal, saber então um pouquinho do Gustavo, né, trajetória aí na modalidade, rapaz novo ainda, mas que já tem despontado, depois o William também se apresenta, né, falar um pouco aí sobre a ligação aí de vocês com o xadrez. Show! Primeiramente, boa tarde, muito obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no presente falando da modalidade que a gente tanto gosta. Minha carreira, né, começou como atleta junto com o William, lá em 2019 nos Jogos Escolares do Paraná, né. Nós fomos para a etapa regional que aconteceu em Guaíra, foi na sede do Exército que aconteceu, lembramos até hoje, né, marcante momento desses. Nós fomos com um grupo de 4 atletas, né, representando o Heron Domingues, eu, o William, o Arthur Uri, que é um dos representantes aqui que não pôde estar aqui hoje, e o Bruno, que hoje em dia é aluno nosso. Nós fomos para a competição. E mesmo nós nunca tendo estudado xadrez assim, nunca mesmo, nós tivemos um resultado muito bom. Nós levamos primeiro lugar na convencional, né, que é xadrez por equipe. Ou seja, nós nunca tendo treinado xadrez, ficamos em primeiro lugar na região. Então, assim, isso foi algo que surpreendeu até mesmo nós, né, que nós não esperávamos isso de forma alguma. Então, nós fomos para a macro regional em Cafelândia. Não tivemos um resultado tão bom, né, como esperado, mas foi ali que começou a nossa história no xadrez. Depois disso, cada um continuou ali no seu rumo, a gente estudando sozinho, assistia vídeo, nós acompanhávamos tudo que acontecia no mundo de xadrez. Nunca tivemos um professor, nunca tivemos alguém responsável por ir lá e nos dar aulas. E, eventualmente, em Guaíra nós conhecemos, né, o Polis estava arbitrando. E em algum momento aconteceu um convite de nós participarmos do xadrez nas terças e quintas, que acontecia lá no Sesc, com os velhos jogadores aqui de Marechal, os dinossauros. E era muito legal ir lá porque a gente, né, ganhou a medalha, a gente ia lá com toda a moral do mundo. Ganhamos uma medalha. Chegava lá, nós só tomávamos porrada, não conseguíamos ganhar nenhuma partida. Então foi ali que a gente ficou tipo, cara, a gente precisa melhorar, precisamos ir para a competição. E o Polis conheceu o nosso grupinho, né? Nosso grupo, inclusive, aumentou um pouco depois. No finalzinho de 2019, tivemos o Eduardo Bauerman, também um atleta que começou a nos acompanhar. E o Polis, né, convidou a gente em algum momento para nós irmos para competições. Na verdade, ele convidou o grupo como um todo. E nós, né, como jovens, ficamos, nossa, temos uma oportunidade, vamos ir juntos. E a partir disso, em 2019 ainda, aconteceu no final do ano os Jogos da Juventude. Nós fomos com o Polis como responsável, eu, o William, o Arthur não esteve, foi o Eduardo e o Guilherme. Nós fomos para os jogos, jogamos, foi bem divertido, foi uma experiência incrível, foi em... Onde é que aconteceu mesmo? Francisco Beltrão, foi uma experiência muito legal e foi a partir dali que a gente começou a ter todo esse interesse, toda essa história com o xadrez Marechal. E a partir dali a gente ia em todos os campeonatos que o Polis nos levava, todos os que ele oferecia, e a partir daí começou o nosso incentivo, né? Todo dado por causa do Polis. A sua história acaba fazendo parte dessa também, William? Com certeza, quase totalmente. Cada ponto, cada coisa citada pelo Gustavo estava lá junto. Então, na verdade, ele contou junto a minha história junto. Começamos em 2019, né? Justamente no colégio, ainda partimos para os Jogos Escolares, né? Descobrimos o mundo de competição, que até ali não... Jogávamos xadrez, né, no recreio, essas coisas, mas nós não sabíamos, na verdade, que existia todo esse nível de competição, né. Então, em 2019, nós começamos, né, e fomos a todos os campeonatos possíveis, inclusive, como o Gustavo disse, graças ao Polis, né, que estava na prefeitura naquele ano, então ele conseguiu alguns acessos, né, para nos levar. E... final de 2019, estávamos empolgadíssimos, né? Nossa, íamos ali, ganhávamos, depois íamos no Sesc, apanhávamos, mas, enfim, empolgados. Aí veio 2020, né? Todo mundo sabe o que aconteceu e, assim como todos os outros esportes, fomos muito afetados, mas como o Polis mesmo já disse no começo, a digitalização no xadrez é muito importante, isso possibilitou que nós não ficássemos exatamente parados. Ficamos em casa, claro, pensam que o xadrez é um jogo frio, mas não é esse negócio de ir para o campeonato, de ter o calor, de brincadeiras e tudo mais que a gente faz ali, é muito importante. Então, mas não paramos na pandemia, né? Tivemos campeonatos ainda assim online e semipresenciais, né? Pela plataforma chess.com, o Polis mesmo coordenou muito desses, né? Então, mas sim, a minha história é junto com a do Gustavo, né? Tá, vamos lá.
É interessante essa questão que você falou do mundo digital, online, né, para a modalidade. Talvez o xadrez, assim como o poker, talvez, né, se for considerado esses esportes da mente, de alguma maneira, não tenham sido tão afetados. Quem sabe até tenha tido um ganho a mais, um boom, né? Eu cheguei a ler que o xadrez teve muitos inscritos, muitos adeptos durante a pandemia que estavam lá no seu tempo ocioso em casa, entrando em sites de xadrez para praticar. Teve isso, João? Teve esse aumento no ganho de enxadristas, digamos assim, em virtude dessa questão da pandemia? Podemos dizer, inclusive até durante a pandemia, teve também um outro boom, que vamos dizer assim, que foi importante para isso daí, né, para o crescimento do xadrez, que é a questão da série que saiu no streaming, que é o Gambito da Rainha, né, então isso daí foi muito importante também. Muito bom filme. Sim, e a questão é que o xadrez em si, já antes da pandemia, já era digitalizado. Né? A questão de jogar xadrez, você tem acesso a jogar xadrez através de várias plataformas, o William citou, existem algumas outras também muito conhecidas no mundo inteiro, que são plataformas que são digitais e que você pode jogar, você está aqui no Brasil, jogar com alguém lá no Japão, na Austrália, em qualquer lugar do mundo, né? Então isso daí que foi uma coisa que facilitou também a questão do crescimento do xadrez, inclusive na pandemia. E essa questão dos jogos online, ele acontece como o poker também, por apostas no xadrez, ou isso não tem um canal para isso? O xadrez, ele não tem essa questão de apostas, certo? O máximo que você tem é a questão de pagar a inscrição para participar do torneio, certo? De um torneio em si. Isso, de um torneio em si. Daí, se você ficar bem posicionado, você pode ganhar alguma premiação. No xadrez online, eu não tive informação de nenhuma competição que chegou a pagar prêmios em dinheiro, certo? Porém, existem competições que são internacionais, que são competições que a gente fala que é o calcula rating da Federação Internacional de Xadrez, que é a FIDE, que geralmente dá prêmio em dinheiro. Só que isso daí é competição presencial, lá tem, tipo assim, parte de muitos melhores jogadores do mundo que vão lá para poder jogar, né? O pessoal ter condição de ter ali, jogar com um grande mestre, né? Que é o maior título que a Federação Internacional de Xadrez fornece, né? Então, nesse tipo de evento, geralmente tem esse tipo de premiação. Agora, eventos que são mais online ou então eventos mais regionais, geralmente não é dado premiação em dinheiro, geralmente é medalha, troféu. Não, bacana esclarecer, né? Sim. Porque como a gente é leigo no assunto, acho que a grande maioria, né? Quem não joga, eu acho que dificilmente sabe um pouco em relação às regras e o que acontece no mundo do xadrez realmente. E Gustavo, William, hoje vocês estão à frente de um projeto bacana dentro do Colégio Heron Domingues. É lá que a semente está sendo germinada, pode-se dizer assim? Olha, podemos dizer que sim. Em 2021, finalzinho de 2021, nós havíamos participado de várias etapas, vários campeonatos, e nós tivemos uma ideia, né? Nós estávamos juntos conversando, deu uma ideia para o grupo, a gente discutiu bastante sobre, que é a seguinte: bom, nós chegamos até aqui sem nenhum professor, com o incentivo apenas da Secretaria de Esporte do Polis, da Prefeitura, que sempre nos apoiou. E nós chegamos até aqui acumulando várias e várias medalhas, como equipe, como individual. E o que a gente poderia construir se nós disponibilizássemos isso, né? Essa que foi a ideia. Então a gente conversou com o diretor Edson, lá do Heron Domingues, e, claro, ele meio receoso, porque a gente ainda estava no primeiro e segundo ano do ensino médio, era um negócio meio estranho, mas ele confiou em nós por conta, acho que talvez pelo histórico escolar, pelas medalhas que a gente já trouxe representando o Heron Domingues. E com isso nós fundamos o projeto 2021. Era eu, William, Eduardo, Arthur e José, que compõem, quem representava o projeto, quem organizava. Tinham mais ou menos 11 alunos que participavam frequentemente, nós utilizávamos os tabuleirinhos pequenos do Heron, era um projeto bem independente, bem entre os alunos ali mesmo. Em 2022, a gente entrou em 2022, nós tivemos vários contatos com a ajuda da prefeitura e do diretor. Nós entramos em contato com a Raide da Rotary, principalmente, com o Luciano Scher, que é o representante do
do deputado Hussein Bakri, e nós conseguimos um apoio para o projeto, né? A gente conseguiu conversar com a Rotary, eles disponibilizaram uma verba para nós conseguirmos adquirir um quadro de xadrez, ele é um quadro grande metálico de imã, 10 jogos de peças, 10 tabuleiros e 10 relógios, né? E, cara, isso era excelente, era muito, muito bom, porque a gente utilizava aqueles tabuleirinhos assim pequenos, cara, para criançada aquilo lá era excelente. Então, 2022 foi o primeiro salto que a gente deu, a gente conseguiu construir uma comunidade muito legal. Claro, chegava no final do ano, a gente mantinha ali uma média de 11, 12 alunos, no começo a gente tinha mais ou menos uns 15, e era sempre muito legal chegar lá e dar aula para eles, mas até a metade de 2022 nós não tínhamos nenhum conhecimento, a gente chegava lá e nós apenas falávamos que nós sabíamos, né? Até que a prefeitura, né, o Diogo Bolha, ele conversou com a gente, acho que chegou a entrar em contato com o Polis, foi, né, trazido para Marechal Cândido uma capacitação pela Federação Paranaense de Xadrez sobre lecionamento, né, uma capacitação para lecionar xadrez no nível 1, né, que seria para o infantil, e essa capacitação eu posso pedir para o William contar um pouquinho mais sobre. Essa capacitação foi muito boa, tanto para nós quanto para os professores, porque, como o Gustavo disse, até metade de 2022, nós repassávamos o que nós sabíamos, né? E o xadrez, neste nível, tem duas vertentes, né? O rendimento e o pedagógico. O rendimento é o que a gente fazia, né? Ia para campeonatos e competia. Já o pedagógico é completamente diferente, né? Você ter ali uma turma relativamente grande e ensiná-los a jogar xadrez é totalmente diferente do que ir em um campeonato e jogar xadrez. Então, essa capacitação foi muito importante, né? Foram 3 dias intensos, muito bem redigidos pelo Paulo Virgílio, né? E pelo professor Vinícius de Curitiba e de... Os dois são São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Isso, eles vieram de lá e passaram essa capacitação para nós e para os professores da Municipal, o que nos convém muito, pois hoje, então, nós já temos os alunos na escola municipal aprendendo a jogar xadrez, que é, como o Gustavo disse, algo que nós não tínhamos, né? Nós estávamos ali já no colégio estadual, e nunca tivemos professor, nunca tivemos nada, não sabíamos. Sabíamos o que nós jogávamos em casa, né? Muitas vezes no próprio computador, né? Jogando contra as máquinas, né? O Polis falou de plataforma, o Windows XP já vinha com xadrez instalado, né? Então, aprendemos sozinho. Então, essa capacitação foi muito boa e estamos aí buscando um nível a mais também de capacitação, tanto para os professores quanto para a gente, porque... para ter o melhor de 2 mundos, né? Enquanto a gente sabe fazer o rendimento, o professor sabe fazer o pedagógico, nós temos o inverso, né? O professor não sabe fazer o rendimento. Então, o professor tem o pedagógico, passa para o aluno pedagógico, mas o professor não sabe jogar xadrez. Ele faz o pedagógico, né? Então, estamos buscando aí essa próxima capacitação para que consigamos melhorar ainda mais o nível das nossas crianças no municipal. E são aulas semanais, com horários extracurriculares, digamos assim, para turmas fechadas? Como é que funciona nesse sentido? A quantidade de alunos hoje em dia, adultos que querem aprender o xadrez pode aparecer também? Queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão. O projeto de xadrez do Heron, né, o nome do nosso projeto é Projeto de Xadrez em Passam. A gente organiza desde 2021, como foi explicado. A partir de 2022, a gente sempre faz o treino regular nas terças e quintas, lá nas dependências do Heron Domingues. O Heron, ele disponibiliza espaço para a gente. Essa capacitação foi muito importante, porque a partir dali a gente começou a aprender a abranger os alunos, né? Quando eles vinham antigamente, a gente, aprende isso, aprende aquilo, aprende essa peça, você tem que fazer tal estratégia. Depois que a capacitação, a gente entende que não é só isso. A criança, ela vai lá para brincar, ela vai lá para aprender, para fazer amigos, não só para jogar. Então, a partir daí, a gente expandiu muito o número de gente que participava, muita gente interessada, e a gente conseguiu manter muito bem. Então, a partir da última metade de 2022, a gente tinha sempre uma turma fixa de 12 alunos. Esse projeto, atualmente, é apenas fechado para o Heron Domingues, né, para alunos do Heron Domingues. Mas nós pretendemos aí algumas ideias, alguns projetos que tem para o ano que vem, nós abrirmos um clube, talvez projetos em escolas estaduais para disponibilizar para adultos, né, para pessoas também de fora que têm esse interesse. E atualmente lá no projeto do Heron nós temos
uma média de 20 alunos que vão todos os terças e quintas. A maioria dos alunos é composto por alunos do sexto, pelo menos 10 desses 20 são alunos do sexto ano. Então essa que é o contraste, né? Você tem que saber fazer uma brincadeira. Toda quinta-feira nós fazemos aula lúdica, que nós vamos para a quadra, nós jogamos alguma coisa diferente, é inventado uma gincana. Então essa turma vem se mantendo muito bem, muita gente interessada, muito legal. Para adultos, nós não temos ainda, né, uma disponibilidade para formar uma comunidade. Mas para as crianças, para os jovens, para as criancinhas do ensino fundamental das escolas municipais, a partir da capacitação foi, né, montado em cada uma das escolas municipais um projetinho de xadrez. Nas escolas, deixa eu só conferir, no Osvino, no Bento, na Criança Feliz, no 25 de março, são projetos ministrados pela Secretaria de Esporte, pelos professores Luiz Kubisky, a Andressa e a Lara, né, que são as funcionárias e elas atuam com as crianças do 4º ao 5º ano, 3º, 4º, 5º ano, mais outros colégios, né, que não são pela prefeitura, que são projetos independentes das escolinhas, e só esse projeto da Secretaria de Esporte conta já com mais de 60 alunos. Então é muita criançada. Inclusive, semana passada, terça-feira, nós tivemos um festival aqui em Marechal com esses colégios. Num dia de frio, chuva, nós ainda conseguimos 55 pessoas presentes, 55 alunos presentes, e se eu não me engano tinha 68, 70 alunos que tinham inscritos. Então é bastante criança e só uma parte limitada dos colégios. Então, se alguém tiver interesse, se alguém tiver o filho, se ele procurar no colégio dele, na escolinha dele, provavelmente vai encontrar algum projeto que tenha de xadrez que eles organizam com a prefeitura. E é fundamental, né, João, incentivar, tentar ampliar cada vez mais essa questão de ensinamento do xadrez, porque está provado, né, que é um esporte, é uma modalidade que desenvolve muito, né, o intelecto da criança, questão psicossocial, enfim, queria que você falasse das características, né, que fazem o xadrez ser um esporte tão bom assim para essas crianças, especialmente as mais novinhas, né? O xadrez é um esporte muito importante nessa questão, principalmente por causa do... eu não sou uma das melhores pessoas para poder dizer isso daí, né? Que existem os professores que são mais especializados nessa área, né? Mas a questão também, tanto dessa questão da questão de socializar, né? Porque você ter a questão de, tipo, conseguir... ali ter um contato com um colega ali que tem um mesmo interesse em comum, né? Mas também na questão do desenvolvimento próprio da criança, em questões de, tipo, até tanto na escola quanto em questão da própria criança ela estar melhor, né? Porque existem diversos estudos que já demonstram isso, né? Encontrar soluções, né? Ali no tabuleiro a criança precisa encontrar saídas, né? Para tentar superar, não deixa de ser uma competição também, então vai agregando em tudo isso, né? Raciocínio, concentração, né? Sim, exatamente. Isso chega a ser uma questão social, porque no xadrez nós temos... Ao mesmo tempo que nós temos regras rígidas, temos algumas coisas que são bem abertas. Por exemplo, às vezes tem um problema no tabuleiro, o juiz chega ali, não consegue identificar o que realmente houve. Pergunta para os dois têm que entrar em consenso, os dois têm que se respeitar para conseguir realmente solucionar aquele problema. Nós nos cumprimentamos toda a partida, no início e no final, então pode não ser interessante, você perdeu, você agora vai dar a mão para o seu adversário, mas a gente faz, isso é uma formalidade, isso é algo que deve ser seguido, então isso chega a fomentar o respeito entre esses, né? Algo que realmente está em queda hoje em dia, né? E sim, o xadrez ali, por ser algo dinâmico, por ser algo interativo, as novas gerações que querem isso, né? Cada vez algo mais dinâmico e interativo, isso acaba sendo muito bom. Então, sim. E João, pegando esse gancho aí em relação ao comprimento e tudo, o que não pode no xadrez? O cara tá numa competição, o que ele não pode fazer? Bater em mesa, gritar, falar alto, palavrão? O que não pode ser feito? A torcida, enfim, não sei se tem torcida também, mas o que pode e não pode acontecer dentro do xadrez? No xadrez, uma das coisas principais é o respeito, como o próprio William comentou, certo?
certo? Então é um jogo, vamos dizer assim, como se fosse de cavalheiros, dessa forma, né? É meio complicado dizer porque, tipo assim, se a gente fala cavalheiros, a gente acaba falando de homens, mas na verdade é a questão de ser um jogo que tem a questão do respeito. Respeito de um jogador com o outro, do pessoal que está acompanhando, né? Então, você não pode fazer nenhum tipo de ato que seja desrespeitoso. Então, por exemplo, se você você xingar o teu colega ou o teu adversário, você não pode zombar dele, não pode fazer nenhum desse tipo de ato. E também tem uma coisa muito importante, que os melhores torneios de xadrez são aqueles que você não escuta nada além do que os relógios sendo acionados e as peças movimentadas. Porque como é um esporte da mente, né, vamos dizer assim, né, como é o caso do poker, precisa muita concentração. Então, tem jogadores que, tipo, não tem tanta dificuldade quando ocorre ali um barulho, alguma coisa do tipo, mas nós, enquanto a equipe de arbitragem, a gente tem que manter o ambiente o menos barulhento possível, o mais silencioso possível. Isso também tem a questão do pessoal que está acompanhando. Não pode ficar na situação fazendo barulho. Tipo, se você quer acompanhar, você quer chegar num torneio de xadrez e você quer ser bem recebido, cara, siga as regras que tem ali dispostas e silêncio, que é a melhor coisa que você vai conhecer. Você vai ver ali tudo acontecendo. E além dos jogos escolares da juventude, Gustavo, tem também o circuito Sesc, né? A gente já conversou com o João, da importância, queria que você falasse um pouco da importância desse evento, que acaba envolvendo aí o estado inteiro, são várias etapas durante todo o ano, né? Queria saber como é que estão as competições, se vocês estão disputando esse ano, e da importância dessa entidade também, né? De fortalecer cada vez mais também o xadrez. O Sesc pensa muito, né? Em modalidades um pouco alternativas, digamos assim, e o xadrez está inserido, né? Desde, na verdade, 2019, a gente sempre tenta participar desse circuito Sesc, porque são campeonatos, como que eu posso dizer, organizados, campeonatos de fácil acesso e que é muito inclusivo. As crianças podem participar, na verdade, de qualquer idade do campeonato, e o sub-18 para baixo, quem tem 18 anos ou menos, não paga. Então isso é um fator essencial, né? Porque muitas vezes a criança não tem muita condição e quando chega no ouvido, tem que pagar, não é tão atrativo. Então, campeonato de fácil acesso, esses circuitos Sesc são os campeonatos mais, como que eu posso dizer, práticos, porque a gente vai de manhã, volta de tarde, come um lanche lá no meio, a gente vai em algum posto. A Secretaria de Esporte sempre nos ajuda com o transporte, sempre que a gente solicita, eles dão um jeito de correr atrás, então é um apoio muito grande que a gente recebe deles, principalmente com o transporte. Então, esses campeonatos são os nossos, como que eu posso dizer, os nossos principais, né? Os principais sempre vão ser os jogos abertos, jogos da juventude e jogos escolares, né? Porque a gente representa o nosso município. Mas esses são os campeonatos que a gente mais preza por ir, porque é fácil, rápido, as crianças se divertem, conhecem bastante gente de todo o Paraná. Nós participamos da etapa de Medianeira, se eu não me engano foi no sábado passado. Foi dia 3. Foi no dia 3, então nós fomos com uma delegação de 15 atletas, nós retornamos com 3 medalhas de prata, 3 medalhas de prata e uma de bronze. O pessoal foi muito bem, foi muito legal. Foi a primeira experiência de muitos alunos lá do projeto, né, da criançada, que é um pouquinho do 6º ano. Foi a primeira experiência, primeiro contato, e eles foram muito bem. 2 pessoas pegaram o 4º lugar, fiquei muito feliz porque, poxa, eles iam no primeiro campeonato pegar 4º lugar, sendo que estão tendo aula só comigo, que eu nem tenho tanta profissionalização, fiquei bem feliz. Então esses campeonatos são muito legais. Nós temos, claro, planos para ir para o circuito Sesc de Cascavel, que já aconteceu, nós tentamos ir, mas tinha outro evento acontecendo, se eu não me engano. No circuito Sesc de Cascavel, para vocês terem uma noção de tanta gente que tem interesse nesse circuito Sesc, em menos de uma semana que foi lançado para fazer a inscrição, acabou as vagas, então a gente não conseguiu ir com uma delegação. Então teve bastante gente inscrita. Nós vamos nos inscrever para ir no circuito Sesc de Toledo. E no dia... Sabe quando que vai ser de Marechal? De Marechal vai ser no dia 5 de agosto. No dia 5 de agosto a gente vai ter etapa aqui em Marechal Cândido Rondon. Então, todos convidados, se vocês quiserem aprender xadrez e participar lá. Vai ser bem legal. E todas as cidades que são perto nós tentamos ir.
E esses são os campeonatos principais, né? Tirando que nós temos 2 campeonatos internacionais, né? Que a gente tenta aí, que é o Aberto de Cascavel, né? Que é mais para novembro, final do ano, e o Memorial Ercílio Hermel, que é em setembro, é lá em Londrina, que são os campeonatos que são organizados, né? E que valem a pontuação da Federação Internacional. Então já é uma experiência mais séria, já é pago, os alunos já têm... Ano passado nós fomos com uma delegação de 14 atletas, foi bastante gente. Então o aluno para ele já tem que ter um conhecimento, ele tem que ter, né, noção que ele vai jogar contra os melhores, vai ser um negócio bem mais disputado. Então esses campeonatos também são muito importantes para levar a criançada. A quantia de coisa que eles aprendem nesse tipo de campeonato é absurda, a criançada gosta demais. Então esses são os nossos principais que a gente pode dizer, que a gente tenta ir todo ano, e sempre que é mais próximo a gente conversa com a prefeitura, eles, beleza, a gente conversa com algum responsável e a gente vai e volta no mesmo dia e aproveita bastante. Sobre os escolares, né, que aconteceu estes dias, nós fomos representados pelo Colégio Sereta e pelo Colégio Heron Domingues. Nós retornamos na etapa regional com 11 medalhas no total, e na etapa macro-regional com 5 medalhas. Então foi um desempenho excelente da criançada. Se eu não me engano, classificou o masculino B do Heron Domingues, o feminino A do Heron Domingues e o masculino A do Sereta inteiro. Então foi uma delegação bem grande para macro. A regional foi lá em Terra Roxa, a macro-regional foi em Corbélia. Nós retornamos esses dias, inclusive nós temos um classificado para a final, que eu não tenho certeza, mas acredito que vai ser em Maringá. Então o Vinícius, o nosso atleta do B, ele vai estar lá jogando o ritmo relâmpago. Então temos muitas metas, né? Foi um desempenho excelente para eles, ficamos muito felizes com... E para os próximos anos a gente espera voltar com mais medalhas ainda, né? E esse foi os últimos campeonatos que nós participamos e os nossos campeonatos principais que a gente tem como objetivo todo ano. Legal, e vocês são muito jovens, ainda tem muito a crescer, muito a evoluir na modalidade. O João também pode falar um pouco sobre os dois, porque viu o começo deles, né, e esse desenvolvimento. Queria saber de vocês, como atletas do xadrez, como competidores, o que vocês almejam, né, para a carreira de vocês, para o futuro, chegar numa... Até queria que explicasse um pouco melhor se existe uma seleção paranaense depois da brasileira, ou enfim, qual que é o objetivo de vocês como atletas? Antes de começar, depois o Gustavo pode explicar melhor sobre essa questão de seleção, que eu confesso que sei pouco. Mas, como atleta em si, é forte dizer, mas como jogadores de xadrez, uma das nossas principais metas foi exatamente o projeto. Porque lá atrás eu não quis cortar o Gustavo, mas no início, né, ele falou... no segundo semestre de 2021, essa é exatamente a época em que nós estávamos voltando para a escola, né, da pandemia, né, estávamos em IAD até ali, né, então saímos em praticamente 2019, né, logo no início de 20 já teve a pandemia, voltamos no segundo semestre de 21 e chegamos lá e saímos em 2019, contentes, sabendo que próximo ano ia ter bastante coisa, não teve o próximo ano. Voltamos agora, estamos no ensino médio, saindo do colégio, e o que fizemos? Não fizemos. Então, vamos possibilitar, vamos deixar pelo menos a nossa história em forma de um projeto para que esses alunos agora possam fazer, certo? Então, eu acho que essa foi a minha meta, pelo menos pessoal, mas essa, nem tanto mais como um atleta. Jogo ainda, gosto. Hoje estou até arbitrando mais do que jogando. Por exemplo, eles jogaram em Medianeira, eu arbitrei eu estava arbitrando pods também, né? Então, acho que como ao xadrez, essa é a minha meta. Agora, Gustavo, para falar sobre as seleções que eu... Na verdade, minha meta como jogador é um pouco difícil explicar, porque o xadrez ele tem um abismo muito grande assim, dentro da qualidade de um jogador e um outro. Se a gente pegar, por exemplo, o melhor jogador do mundo atualmente, que é o campeão lá, Magnus Carlsen, norueguês, não existe nenhuma forma de a gente pensar em confrontar o cara. Até os melhores do mundo não chegam perto do nível do cara. Então, como jogador, por mais que, claro, eu não vou pensar no mundo, vou pensar no Paraná, eu não tenho tantas metas, não tenho tantos objetivos, claro que eu sempre vou tentar me dedicar a estudar, porque quanto mais eu conhecer, mais eu consigo passar, mas a minha meta atualmente é eu conseguir formar pessoas que
consigam, que tenham essa oportunidade. Porque eu sei que é um pouco contraditório, que eu não tô velho, mas eu estou um pouco velho para começar a me tornar um bom jogador, então eu quero melhorar como professor, quero ter mais conhecimento, para me poder formar uma comunidade, um pessoal que tem oportunidade, que sempre, por exemplo, os clubes de Foz do Iguaçu, os clubes de São José dos Pinhais, se reúnem toda semana, pelo menos 3, 4 vezes, organizam um campeonato por semana, tem os circuitos, os festivais que eles fazem. Aconteceu um festival lá em Curitiba, né, Polis? Teve 1.500 crianças participando, então é uma comunidade gigante. Então a minha meta como né, atleta e professor é apenas ter mais conhecimento e poder formar um pessoal que possa sonhar e possa ter essa oportunidade para no futuro conseguir trazer nome para o nosso querido Marechal Cândido Rondon. João, falando em relação ao estado do Paraná, qual a região que tem os melhores jogadores, qual que cidade que tem os melhores jogadores, quem se desponta hoje dentro do estado? Podemos dizer que os melhores jogadores estão lá na região metropolitana de Curitiba, né? Tem um grande polo lá em questão não só da questão do rendimento, mas também o pedagógico, como mesmo os dois citaram ali. Esse festival que eles falaram é o festival da Prefeitura de Curitiba, que é o Desafio Checkmate, onde geralmente entre 1.500 crianças vão lá para jogar xadrez. Mas a gente também tem alguns casos de alguns outros locais, né, que possuem jogadores que são muito que possuem um grande que são os melhores jogadores, que eu posso citar, por exemplo, no Campo Mourão, que nós temos duas enxadristas que receberam recentemente o título de candidata a mestre nacional feminina, certo? Que é o candidato a mestre é o primeiro nível de título que é recebido para poder conseguir conquistar os próximos níveis, né? Então, elas receberam o candidato a mestre nacional feminina, elas têm 15 anos, 16, 14, 15 anos, então elas são bem jovens. Então, basicamente, Foz do Iguaçu, Cascavel, Curitiba, Maringá, Londrina também tem bastante, vamos dizer assim, que são bastante espalhados, assim, né? Posso dizer até que Marechal também tem um pouquinho dessa fatia desse bolo, né, dos melhores jogadores do Paraná. E só acrescentando essa situação, o Paraná está entre os melhores estados do país no xadrez? Está, só não está em primeiro. Sim. Né? Mas, tipo assim, eu posso dizer que entre os 6, 7 melhores top estados... 10, top 10. Dá pra dizer, o top 10 dá pra dizer, né? Então. Até por causa que todo o incentivo que não só a Federação de Xadrez do Paraná consegue trazer, mas também a questão do governo do estado, das prefeituras, né, todo o apoio do poder público e também das entidades públicas, facilita isso daí, né, facilita o crescimento da modalidade. Acaba sendo uma corrente, né, estado, município, as entidades, para dar apoio e suporte para toda essa galera aí, né? Exatamente. E aí chegar numa seleção brasileira, né, que aí estão os grandes mestres lá representando o país, inclusive tem campeonatos mundiais, a Olimpíada de Xadrez, né, existe, porém é uma modalidade que não está no programa das Olimpíadas, né, dos Jogos Olímpicos, né, João? Exato. Então existe, eu já andei lendo também, algumas correntes que tentam fazer com que o xadrez se torne uma modalidade das Olimpíadas. Não será possível para 2024 na França, talvez no futuro. Queria saber a opinião de vocês, se vale a pena lutar por essa causa. O futsal está há anos já brigando e não consegue, e quais seriam os motivos que vocês acreditam com que o xadrez não seja hoje um programa olímpico? Na verdade, a questão do xadrez depende muito de como do país sede que está acontecendo as Olimpíadas. Porque em cada país é adicionado um esporte novo, né? Eu não sei se entra um e sai outro, mas eu me lembro dessa questão que entra um esporte novo em cada edição das Olimpíadas. Existe uma votação, uma sugestão de algumas modalidades, aí é votado se vai entrar ou não. Por exemplo, em Paris vai ter escalada, vai ter o breakdance, né? Então são modalidades para o público jovem, eles dizem assim, mas o xadrez também, né? Tem muita galera nova aí praticando, né? Então tem essa questão, mas é possível imaginar no futuro, então,
o xadrez? Eu posso dizer que sim, eu só não sei quando. Pode ser uma questão que chegue em 2 ou em 3 edições das Olimpíadas, ou então mais tempo, mas eu acredito que em algum momento, sim, o xadrez venha a ser um esporte de fato olímpico por estar nas Olimpíadas, né? Mas existe de fato esse evento que é as Olimpíadas de Xadrez, que é um evento organizado pela Federação Internacional de Xadrez. Legal. E um dos motivos, eu queria até que o Gustavo e o William falassem sobre isso, de não estar hoje no programa oficial das Olimpíadas, é que é um esporte exclusivamente da mente, digamos assim, que não há a questão atlética. O atleta de xadrez não se movimenta, não pula, não salta, não corre, não faz gol. Enfim, e por isso seria um motivo de não colocar o xadrez nas Olimpíadas, como seriam também os esportes a motor, né? Automobilismo, corrida de moto, enfim. Queria saber, Gustavo, se você concorda, compactua dessa ideia, e se você seria um dos caras aí a brigar pelo xadrez nas Olimpíadas. Olha, eu acho que o principal ponto, né, que eles utilizam como base para não ser um esporte, assim, muita gente nem sequer considera que é um esporte. É porque a gente, como que eu posso dizer, não cansa, né? Não cansa fisicamente, não tem um esforço físico para realizar esse esporte. Porque, como dito, é um esporte da mente, mas eu acredito que, independente do esporte, seja ele de tabuleiro ou de lógica, ele deveria ter um espaço, principalmente por conta da dedicação que cada pessoa. Foi, se eu não me engano, sair de um estudo, não sei exatamente quando, não sei exatamente onde, mas o xadrez é o esporte que é mais difícil de você atingir o profissionalismo. Os melhores do mundo treinam desde os 4 anos de idade, mais ou menos 10 horas por dia, desde os 4 anos de idade, para ser os melhores do mundo. O campeão mundial, o ex-campeão mundial, né, que é o melhor do mundo, Magnus, ele aos 12 anos empatou com o campeão mundial da época, quando ele tinha 12 anos. Então é um esporte que você precisa de muita dedicação, muita vontade, muito incentivo para participar. E eu acho que é isso que deveria ser levado principalmente em conta quando a gente avalia se é um esporte ou se não é esporte. Outro ponto como que a gente pode dizer não sua, né? Não gasta. Eu acho que tem uma parte de verdade, mas o xadrez ele tem uma modalidade que é a modalidade clássica, que é considerado xadrez de verdade, que é onde saem os melhores jogos com a melhor posição, os melhores lances, etc. Esses jogos podem durar até mais ou menos 5 a 6 horas de duração, um jogo. E foi saído eles fizeram uma experiência com 2 jogadores que jogaram por todo esse tempo. Eles queimam mais ou menos 500 calorias só de ficar sentado olhando. E a exaustão que um jogo desse cria, até mesmo na gente que nunca jogou esse ritmo, jogando apenas campeonatos rápidos, que é basicamente 1/5 do tempo, a gente fica exausto. Depois que a gente sai do campeonato, principalmente no circuito Sesc, a gente volta no ônibus morto. A gente conversa por 10 minutos, dá uma risada, volta todo mundo. Então é um esporte que a gente cansa mentalmente, a gente se gasta muito, a gente exige muito da gente e principalmente da concentração. A quantia de concentração, qualquer coisinha que dá um tique, você parou de prestar atenção, você tem que voltar, você tem que pegar toda a tese que você já fez até agora na partida e reconstruir do zero, porque você perdeu aquele fio que você tinha. Então, para mim, eu lutaria por ser um esporte, principalmente pela quantia de gente, a quantia de esforço e, como que eu posso dizer, pela experiência que é um esporte em si. Eu admito, assim, com um pouco de vergonha, eu não ia jogar xadrez por causa do xadrez. Eu nunca fui para os escolares por causa do xadrez. O principal motivo era, bom, vou sair da escola, vou estar fazendo algo que eu gosto com as pessoas que eu gosto. Para mim é só vantagem. Então eu ia nos campeonatos toda vez, os circuitos Sesc eram todo sábado, num sábado, para a pessoa ter vontade de sair para outra cidade, cansar a tarde inteira e voltar, é muita coisa. Então eu ia só por causa dele, só por causa que eu me divertia, a gente dava muita risada. Por exemplo, nos Jogos da Juventude, que são vários dias, foram 4 dias em 2019, se não me engano, 4 ou 5 dias, acredito que foi por aí. Por mais, a gente estava com uma equipe muito verde, né? A gente tomou um belo de um amasso lá. E mesmo assim foi um evento incrível, assim, que fica na memória na hora, porque a gente ria muito, a gente conheceu muita gente, a gente passava o tempo inteiro se divertindo. Então,
Pra mim nunca foi xadrez pelo xadrez, foi xadrez pelas pessoas e pela experiência, que é estar lá no momento de competição com as pessoas que eu gosto, com o pessoal que sabe do que está fazendo. E pra mim, basicamente, eu lutaria pelo xadrez por causa disso. E esse depoimento muda um pouco aquele cenário que muitos pensam que o enxadrista é aquele cara isolado, caladão, que fica lá apenas ele e mais um amigo nerd, digamos assim, né, com todo respeito, mas é o que muitos podem imaginar. Mas não, esse relato do Gustavo mostra, né, que num evento, Jogos da Juventude, Jogos Escolares, esse convívio, essa congregação aí dessa garotada faz com que o xadrez seja também um esporte que agrega, né, William? Então, muito bacana esse... Sim, com certeza. Agrega as amizades, as risadas, as risadas, as piadas ficam mais na nossa mente depois do que o próprio jogo. Porque o jogo é uma coisa que ele... pelo imediato, um dia depois daquilo, você quer esquecer ele. A gente volta do campeonato, a gente não quer ver xadrez pela próxima semana, porque realmente nós nos exaurimos. Existe uma exaustão mental muito grande. O cérebro consome 20% da nossa caloria, né? Então, não me lembro de qualquer campeonato de importância a qual eu não tenha saído sem dor de cabeça, uma enxaqueca braba. E, então, respondendo ainda a pergunta, sim, eu lutaria também por um xadrez na Olimpíada. Se a Olimpíada é um lugar onde se degladiam as nações e o xadrez tem competidor e todo o país tem competidor, não vejo por que não estar na Olimpíada, né? Então sim. Legal. Não, show de bola, galera. Eu acho que foi um bate-papo bacana. Acho que a gente conseguiu esclarecer muito sobre a questão do xadrez, explicar para quem não conhece. Eu sou mero sabedor, sei das pecinhas que tem na mesa e olha lá, né? Mas é um esporte bacana, em crescimento dentro de Marechal Cândido Rondon. Precisamos de mais apoio, né, nessa modalidade para que cresça mais. É bacana que o município está investindo nisso agora, né, Gustavo? O Secretaria de Esportes, né, através do BOLI, também toda a questão do poder público, o prefeito Márcio, tem valorizado todas as modalidades. Né? Cada semana a gente traz aqui representantes de modalidades que fogem um pouco do padrão, né, futsal, vôlei, basquete, handebol, para mostrar que todo mundo tem espaço, né, todo mundo tem seu direito. O pessoal vai lá, precisa do ônibus para disputar uma competição no final de semana, prontamente são atendidos, né? Então, valorizar também o poder público de Marechal nessa questão. Parabenizar os 3 integrantes aqui da mesa, pensando principalmente nessa questão do legado, né, que eles pretendem deixar para o xadrez de Marechal Rondon. Se eles não vislumbram um futuro como atletas, mas que eles possam continuar formando nessa criançada para termos cidadãos muito, muito bons, né, em Marechal Rondon no futuro. Legal. Gustavo, obrigado, tá, pela sua presença aí, sucesso aí junto com a galerinha do xadrez lá do Heron Domingues. Fechou. Eu que devo agradecer a oportunidade, aos dois por estarem aqui. E muito legal a entrevista, muito legal a oportunidade de a gente estar falando de xadrez aqui. Espero que tenha ficado tudo claro, tudo sobre o município. E é isso aí que a gente tinha para falar. Bacana, William, obrigado. Eu também tenho a agradecer esse espaço aqui nessa mídia tão importante para a nossa cidade e região, né? Muito obrigado pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui falando sobre o nosso trabalho. Quem quiser mais informações sobre as aulas, sobre esses projetos, entre em contato com vocês ou direto na Secretaria de Esporte, como é que pode fazer? Eu acho que principalmente com a Secretaria de Esportes, eles que estão coordenando os projetos municipais, as atividades, os festivais. Nós estamos, é claro, com ideias de termos projetos nas escolas estaduais, mas como a gente não tem uma instituição assim que nos acolha tão grandemente, a gente ainda não consegue dar esse primeiro passo. Mas, claro, se você tiver alguma informação, alguma dúvida, algo que você queira conversar, a Secretaria de Esportes vai saber te responder muito bem. Beleza. João, muito obrigado. Qualquer informação a mais que você tiver também, por favor, pode passar para a gente, que nós somos, como veículos de comunicação, de informação, temos o dever de passar aí para essa galera também. Muito obrigado aí pela oportunidade aí, também a presença do Gustavo e do William, né? Bom, porque é muito importante a gente ter agradeço aí o presente pela oportunidade de a gente poder falar sobre o xadrez, né? Porque a gente sempre teve um grande apoio na questão de divulgação, mas o pessoal nem sempre conhece como que o xadrez funciona, né? Então esse tipo de competição, de entrevista aqui é muito importante. Eu posso só fazer uma divulgação, então? Sim, por favor. Que no dia, então, como a gente já disse, então
no dia 5 de agosto terá o Circuito Sesc de xadrez aqui em Marechal. Várias informações podem encontrar no site do Sesc. As inscrições já estão abertas e são limitadas a 200 inscrições. E olha, já está com mais de 50 inscritos. O evento está lá no início de agosto e já tem mais de 50 inscritos. Então, quem quiser participar, a hora é agora. Né? A inscrição é gratuita. Garantir, né? Sim, a inscrição é gratuita até o sub-18, assim, para o aberto é R$15 para comerciário e 30 para público em geral. Barato demais. O pagamento é direto no Sesc aqui de Marechal. Não, bacana. Obrigado mesmo. Gustavo, obrigado mais uma vez, né? E com certeza daqui uns dias a gente vem com mais esporte, mais novidade. Certamente, né? Cada semana o esporte Marechal andam sendo divulgado, né? Cada vez mais. Valeu, Wesley. Até a próxima. Isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que também nos acompanham sempre. Quer ter mais informações sobre tudo que acontece dentro de Marechal Cândido Rondon e na nossa região? Siga a gente através das nossas redes sociais, beleza? E com certeza, no presente você está sempre muito bem informado. Até a próxima.